Amém? Então baixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, mas principalmente em nossos corações, que nesse momento estejamos com a mente completamente cativa a Ti. O Senhor possa conduzir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que teus filhos saiam da mesma forma que entraram aqui essa noite, Pai. Pela tua misericórdia nós clamamos, Senhor, conceda nos céus abertos, manifesta a tua glória nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. Todo impedimento, Senhor, de que esse culto aconteça, bate em retirada agora em nome de Jesus, Pai. E que tua palavra possa ser propagada com excelência, com amor, uma palavra rema, direto da sala do trono, que venha encontrar um solo fértil no coração dos teus filhos. E assim que nós clamamos e entregamos esse momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tá uma bênção, né, cara? Misericórdia. Tem que arrumar alguém para fazer a manutenção disso aqui. A gente já viu, né, mas não sabe o que é, né? É só Jesus. Então hoje o tema da mensagem é um clamor por salvação, a missão não pode parar. E o texto é o texto de Romanos 10, do versículo 1 ao 15, mas nesse momento eu vou ler só o versículo 9, depois a gente vai destrinchando o resto, amém? Que diz assim, o versículo 9 de Romanos 10, se você tiver Bíblia, vai abrindo, se não tiver Bíblia, escuta, amém? E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar e faz aquela cara de que já achou, mas fala assim, meu Deus, amém? E quem for achando, dá um eita glória aí, vai pentecostal. Meu Deus, fingiu que achou, né? Olha aí. Então tá bom, diz assim: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Só que logo no início desse texto de Romanos 10, a gente vê Paulo rasgando o coração dele. Quando ele escreve assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. A palavra original aqui para desejo, né, que ele fala assim, irmãos, o desejo do meu coração, essa palavra aqui traduzida como desejo, ela vem do grego eudókia, que ela vai muito além de querer algo superficialmente. Sabe quando a gente vai ali no McDonald's, pô, eu quero comer um Big Mac, eu quero, né? Hoje eu quero correr na praia. No grego, essa palavra ela carrega a ideia de uma vontade ardente, de uma ânsia do íntimo, de algo que está lá no nosso interior, como quem chora silenciosamente por dentro, mas não consegue ignorar aquilo que está sentindo. Esse é o sentido dessa palavra. O desejo dele era algo profundo. E esse é o clamor de um coração em missão. Paulo, ele está dizendo com lágrimas nas entrelinhas, ele está falando assim: eu não tenho paz enquanto eu vejo a minha nação longe da salvação. E como que é o nosso coração quando a gente se depara com uma nação, às vezes com um familiar, amigos, que estão muito longe da salvação? Eu tenho um filho de 25 anos, vai fazer 25 anos agora. E de vez em quando vem aqui. E ele foi o que me fez pisar pela primeira vez na igreja com vontade de ir para a igreja, quando ele tinha 5 anos de idade. E aí hoje ele não está nos caminhos do Senhor. Cara, quantas vezes eu choro orando por ele, quantas vezes eu olho e falo assim, né? Eu pergunto: Deus, onde que eu posso fazer? Deus, levanta pessoas. Mas tudo bem, você vai falar assim, mas é o teu filho. E aí por isso que eu vivo falando aqui, cara, leiam Movido pela Eternidade. Se isso não gerar no coração de vocês uma ânsia, um choro, uma tristeza pelas pessoas que vão se perder, eu posso dizer literalmente que o teu coração é de pedra. Porque uma dor como essa que Paulo está falando aqui, ela não nasce do ego, mas ela nasce do Espírito de Deus. Paulo, ele conhecia o peso da eternidade e ele entendia que sem Cristo, mesmo uma nação zelosa, ela poderia estar totalmente perdida. Na época, os judeus, eles viviam intensamente a sua religiosidade, eles eram um povo religioso, eles confiavam na lei, nas tradições, eles tinham zelo, mas eles não tinham revelação.
Paulo, ele sendo um ex-perseguidor da igreja, né? Que o cara era brabo mesmo, matador de crente. Era Paulo. Agora ele intercede por aqueles que pensavam como ele pensava. Ele agora, do outro lado da moeda, ele olha para onde ele já esteve e ele fala: cara, que dor! E isso nos mostra uma das maiores provas de transformação, quando você começa a orar por quem você antes desprezava. E agora pensa comigo, será que a gente ainda sente esse peso por alguém? Será que a gente, quando para orar e olhar, a gente sente esse desejo no íntimo pela vida de alguém? Será que a gente se importa com a alma da nossa mãe, do nosso irmão, do nosso vizinho, ou da galera da nossa escola, do trabalho, ou até da nossa igreja? Porque eu vou te falar, tem muita gente dentro da igreja que não é convertido. Tem muita gente dentro da igreja que tem zelo, é religioso, mas não tem a salvação. A própria Bíblia nos mostra isso, quando ela vai deixando claro, tacitamente, que apenas 50% da igreja de Cristo vai ser arrebatada. Amém? Amém ou não? A gente vive numa geração onde a rotina, as redes sociais, a busca por sucesso e até mesmo o ativismo religioso nos deixam anestesiados. A gente vive momentos que as pessoas estão anestesiadas espiritualmente. A gente se envolve com tudo, menos com aquilo que move o céu. Vidas sendo resgatadas do inferno e reconciliadas com Deus. Esse deveria ser o maior desespero e desejo e clamor da igreja. Não eventos VIPs e coisas grandiosas e maravilhosas que devem acontecer, se vão ganhar vida, se vão agregar espiritualmente para alguém, amém. Mas o foco principal de uma igreja é ganhar vidas para o Senhor, é trazer as pessoas para o caminho da retidão, pessoas se reconciliarem com Deus. Jesus, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Será que o nosso maior anseio é buscar e salvar aqueles que estão perdidos? Se essa foi a missão de Jesus, por que essa também não é a nossa missão? Porque se o seu coração não queima por quem está perdido, talvez ele ainda não foi aceso pela chama de Jesus. Você está entendendo? Aí vem no versículo 2 ao 4, Paulo fala assim: eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Por não conhecerem a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Cara, como eu gosto da carta de Romanos, vocês gostam? No início da minha conversão eu achava ela difícil pra caramba, né? Que Paulo, ele faz uns trocadilhos na palavra dele, mirabolante, que eu falo, cara, eu não estou entendendo nada. Mas aí quando você começa a se aprofundar, cara, que coisa maravilhosa. Paulo, ele reconhece uma verdade que atravessa gerações. O povo de Israel, ele tinha um grande zelo por Deus, ou seja, ele tinha fervor, ele tinha disciplina, ele tinha um esforço religioso. Só que existia um grande problema: o zelo deles estava desconectado da revelação de Cristo. O zelo dos judeus estava completamente desconectado da revelação de quem era Jesus. Era uma corrida intensa, só que na pista errada. Quem já pegou o caminho errado aí? Quem já pegou o caminho errado? E com hora para chegar, hein? Não? Aí tu fala, caraca, eu tenho que voltar tudo agora. É isso que os judeus estavam fazendo. Porque zelo mais ausência de revelação é igual a uma religião vazia. No original do grego, a palavra usada para conhecimento que Paulo usa aqui é epignosis, que vai além do saber comum, vai muito além disso. Essa palavra ela carrega consigo um sentido de conhecimento revelado, de íntimo, conhecimento íntimo, de intimidade, um conhecimento transformador. É aquele tipo de entendimento que vem de Deus e não apenas dos livros de tradição.
Eles tinham informação, mas não tinham transformação. Sabe? Quem aqui já viveu essa experiência? Você está lendo assim a Bíblia e de repente Deus ele te mostra uma revelação naquelas entrelinhas ali que te leva a outro capítulo. Você está no Novo Testamento, Deus te joga para o Antigo Testamento e parece que tudo faz sentido. Tu fala, caraca, eu sou a última Coca-Cola do deserto, Deus me revelou isso. Dá vontade de chorar, dá vontade de sorrir. Quem já sentiu isso? Eu já senti. E cara, é maravilhoso. Eu já fiz, Deus me deu uma vez uma pregação aqui que hoje pode parecer simples, mas para mim, no dia que eu tive a revelação, cara, eu fiquei maravilhado. Por quê? Eu já falei isso aqui, deixa para não vou falar não, já até preguei sobre isso. Então fala. Quantos conhecem aqui a passagem da mulher do fluxo de sangue? Ela estava lá se rastejando e ela não podia tocar em ninguém, porque ela era impura e transformaria outra impura. E aí a palavra diz que ela tocou na orla de Jesus. Aí Jesus andando, parou. Alguém tocou em mim, não é isso que ele fala? Aí os caras chegam para ele, pô mestre, tá doidão? Isso é na minha versão, tá? Tá doidão? Cheio de gente aqui te empurrando de um lado pro outro. E tu vai falar que alguém te tocou? Uma galera tá te tocando. Ele falou, pô, mas de mim saiu virtude, meu irmão. Não é isso? Aí vamos lá. Os judeus da época, Jesus era judeu, né? Não é judeu? Amém? Eles usavam um manto chamado talite. Já falei isso aqui. Talite é um manto que eles usam para oração, que eles cobrem a cabeça na hora de orar e ali eles se separam do mundo. E aí, o talite, ele tem vários nozinhos, sabe? Várias franjinhas e nozinhos, que são 366, se eu não me engano, que são todas as ordenanças de Moisés. E ali eles se lembram das ordenanças. Só que no final da orla, porque hoje em dia usam muito um curto, mas os judeus tradicionais daquela época, e alguns hoje, eles usavam um que ia até o chão. No final dele tem duas cordinhas proeminentes, que tem um nozinho, uma franjinha, que se chama tzitzi. E esse tzitzi, na raiz do primitivo, é asa. Aí você vai falar, pô, onde esse pastor está querendo chegar? Para você ver como é que a revelação de Deus é muito louca. Porque eu nunca ia saber disso. Deus foi me levando lá. Aí quando você chega em Malaquias 4:2, Malaquias 4:2, eu vou ler, tá? Para depois eu não Você não quer ouvir na minha versão, né? Que aí eu começo a falar na minha versão, vira loucura. Malaquias 4:2. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas. Ela tocou nas asas da orla de Jesus. A orla era as asas E aí algumas versões está assim, de suas asas sairão virtude. Jesus ele fala o quê? Alguém me tocou, como? De mim saiu virtude. Cara, eu falei, meu Deus, a mulher sabia Malaquias. Ela sabia que ele era ela reconheceu o ministério messiânico de Jesus quando ela tocou nas asas. E aí dele saiu virtude e curou ela, saiu cura. Você está entendendo? Às vezes você tem muito zelo, mas se você não tiver a revelação, você não vai se sentir desse jeito. Você não vai entender nada do que Deus está fazendo se você não buscar a revelação. Você vai viver uma religião vazia. Você vai viver algo que... sem Deus. Você vai viver para Deus, mas sem Deus. Os judeus da época de Paulo, eles estavam presos a uma justiça baseada em mérito. Era baseada em mérito, tradição e cumprimento da lei mosaica. Eles estavam presos nesse ciclo. Eles criam que por meio das obras da lei eles seriam justificados diante de Deus. Só que Paulo ele chega, Paulo que foi fariseu, conhecedor profundo da Torá, foi aluno de Gamaliel. Pô, o cara tinha uma linhagem sinistra. Sinistra. Ele vem agora diante de todos aqueles caras que serviam do lado dele e testemunha que Cristo é o verdadeiro fim da lei. A palavra usada aqui para fim é telos, é do grego telos, que não significa apenas o término. Essa palavra ela significa o objetivo, o propósito final, ou seja, Jesus, ele é o objetivo da lei, ele é o propósito final da lei. Cristo, ele é o alvo da lei. A justiça de Deus ela não é conquistada, ela é recebida pela fé.
Vocês estão entendendo? Hoje, infelizmente, o cenário não mudou tanto. Ainda a gente vê muita gente com a Bíblia na mão, frases de efeito na boca, que o que mais tem dentro da igreja, dos crentes, é pessoas com frases de efeito. Microfones nas mãos, milhares de seguidores nas redes sociais, mas sem a revelação da justiça de Deus. Gente fervorosa, mas sem fundamento, atuando no automático da religião, só que longe do propósito eterno. Eu tenho no meu coração, cara, alcançar o máximo de vidas possível. Onde eu posso pregar o evangelho, eu prego. Onde eu posso falar de Jesus, eu falo. Eu espero o cara levantar a bola. Se ele não levantar, eu mesmo levanto e chuto, meu. Qualquer coisinha, eu falo de Jesus. Mas tem muita gente atuando no automático, vivendo uma modinha espiritual, cheio de contexto, cheio de pretexto. E o mais perigoso, quando o zelo não é guiado pela revelação, ele se torna um substituto disfarçado da obediência verdadeira. Sabe? A pessoa não é obediente, mas ela é cheia de frase de efeito na boca, cheia de frase fora do contexto para gerar o pretexto e se defender. Quantas pessoas aqui já viram alguém fazendo um monte de patifaria? E aí tu fala, pô, irmão, tu vai confrontar no amor, né? Que a palavra diz que a gente confrontar, e a pessoa fala assim, mas Deus conhece o meu coração. Ah, então Deus vai rasgar a Bíblia porque Ele conhece teu coração. Ele conhece. E Ele te quer, mas Ele te quer conforme os padrões bíblicos, não conforme você quer viver. Não é como a gente quer, é como está escrito. Mateus 15:8 fala o seguinte, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando a gente precisa justificar que Deus conhece o nosso coração, é porque o nosso coração já está longe de Deus. Deus, Ele está levando uma geração que não vai apenas repetir doutrinas, só que vai andar debaixo da revelação. Gente que vai abrir a Bíblia não para buscar argumentos, que hoje, cara, misericórdia, quantas pessoas só abrem a Bíblia para ficar buscando argumento para as coisas que quer viver? Para ter uma palavra na ponta da língua para justificar o que está vivendo. Mas Deus, Ele está levantando uma geração que vai abrir a Bíblia para encontrar a face de Jesus, que é para isso que a gente devia abrir a Bíblia. Para encontrar a face de Deus. Homens e mulheres que não vão apenas falar sobre Deus, mas vão manifestá-lo com verdade, humildade e autoridade. Foi o que eu falei no último culto, cara. Eu jogo lá no meu videogame lá com o pastor. E aí eu falei, cara, Jesus, Ele disse que faríamos obras iguais ou maiores do que a dele. E se a gente não está fazendo, tem alguma coisa errada. Ele está para nascer quem vai fazer obra maior. Eu falei, não, já nasceu a geração, cara. Já nasceu. E se você não alcançou isso, eu não alcancei isso. A gente tem que preparar a geração que está assumindo o bastão, conforme o apóstolo Rina mesmo falou, que o nosso teto seja o vosso piso. A gente tem que preparar essa geração que já nasceu, que já está vivendo, que já está fazendo a obra, a viver obras iguais ou maiores daqui de Cristo. Se aqueles que saem com ousadia e trepidez curando os coxos, os enfermos, igual os apóstolos fizeram, porque eles tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. O zelo sem revelação é como uma flecha sem alvo, rápido, intenso, só que inútil. Né? Uma flecha que não tem o alvo, ela é rápida, ela é intensa, mas ela é inútil, ela não vai para lugar nenhum. E aí vem, no versículo 4, Paulo ele fala assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. E esse versículo ele é um divisor de água, porque Paulo está dizendo que Cristo ele é o fim da lei, e a palavra usada aqui no original foi o que eu falei, é telos. Que não significa simplesmente que a lei acabou, como quem encerra um contrato. Telos é o propósito, é alvo, é destino, é algo muito maior. A lei não foi descartada, ela apontava para algo muito maior. E esse algo tem nome, tem cruz, tem sangue e tem poder. Qual é esse alvo? Eu dei a dica, hein, pô. Tá difícil ou tá fácil? Vamos lá, vamos falar todo mundo. Qual é o alvo? Meu Deus, vocês estão com vergonha? Pode falar alto, a igreja pentecostal.
Jesus, pensei que vocês não sabiam, Jesus Cristo de Nazaré. A lei mosaica, ela foi dada como um espelho, ela refletia a santidade de Deus e a incapacidade do ser humano de alcançá-la. Por esforço próprio a gente não tem condições de alcançar. É como está escrito lá em Romanos 3,20, que diz assim: portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Paulo, como ex-fariseu, ele viveu tentando alcançar Deus com base em seus méritos. Ele jejuava, ele orava, ele seguia tradições e regras com excelência. Ele era um ótimo fariseu. Só que tudo isso sem Cristo no centro. E foi quando a revelação o alcançou no caminho de Damasco que ele entendeu tudo aquilo que parecia ganho, na verdade era perda sem Jesus. Ele fala isso em Filipenses 3, versículos 7 ao 9. Tudo aquilo que ele achava que era ganho, sem Jesus era perda. E quantas vezes as coisas que a gente busca sem Cristo, na verdade, mesmo que a gente conquiste, não é ganho, é perda de tempo. É como Salomão falou, é correr atrás do vento. É sem sentido. Eu também já tentei me acertar com Deus na base da aparência, do bom comportamento, dos discursos bonitos. Mas sabe o que eu descobri com isso? Boas obras não salvam. As boas obras, devem ser evidência da tua salvação, mas elas nunca vão te salvar. Boas intenções, elas não justificam ninguém. E religião sem Cristo é uma jaula com aparência de templo. Você está aprisionado. Se você vive uma religião, mas não vive Cristo, você está aprisionado achando que está dentro de um templo. E foi nesse lugar de frustração que o Espírito Santo ele me confrontou. Ele falou: cara, você não precisa mais de mais esforço na tua vida. Você precisa de mim. Porque em mim você é justificado. Foi isso que ele me falou. Eu já vivi momentos de falta de paz, que eu queria muito um pastor que me desse a mão e falasse: vamos subir o monte? Vamos jejuar comigo? Eu vou pagar o preço por você. Só que Deus não deixou, sabia? Que vontade de dar a muqueca naquele pastor que falou por que eu não tinha paz. Eu morava num bom lugar, eu tinha boas roupas, uma viagem marcada, e a minha vontade era de dar-lhe a cotovelada apostólica. Só que depois eu entendi que não era ele falando, Deus permitiu que ele falasse aquilo para mim, que aquele cara era um homem de Deus, porque senão eu ia encontrar nele algo que eu só podia encontrar em Deus. Eu ia viver uma religião vazia, em busca de ajuda de homens e não daquele que é perfeito. Estou falando que você não pode procurar o teu pastor, o teu líder para te dar uma ajuda, um direcionamento, um conselho. É para isso que estamos aqui. Mas não adianta nada você fazer isso, você não tem a tua busca, você não entender que só Deus, Ele pode te libertar, te salvar, te curar. Somente em Cristo, somente na palavra dEle você vai encontrar tudo o que você precisa. Porque se um homem te der um direcionamento fora da palavra de Deus, ele destrói a tua vida. Líder, pastor, não tem que achar nada, ele tem que falar aquilo que está na Bíblia. Cristo, ele não é apenas uma parte da mensagem, ele é o coração da mensagem, ele é a própria mensagem. Ele não é uma etapa do processo, ele é o propósito do processo. Sem ele, tudo aquilo que a gente faz é vazio. Cristo não veio para apagar a lei, mas ele veio para revelar o que ela sempre quis mostrar, que só ele é o suficiente para nos salvar. Muitos falam, Cristo acabou a lei. Não, ele cumpriu a lei. Ele não veio para apagar a lei, não, ele veio para mostrar aquilo que ela já estava mostrando, que ela sempre quis mostrar. Ele veio para cumprir, para revelar aquilo que a lei já mostrava. Aí no versículo 8 e 9 diz assim: a palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo, ele quebra aqui o mito de que o evangelho é um mistério inalcançável, um sistema religioso complicado, cheio de degraus e exigências. Ele diz, está perto, está acessível, está ao alcance da fé. Essa é a beleza da graça.
ela aproxima aquilo que o esforço humano nunca conseguiu alcançar. É a graça de Deus. E 2 verbos mudam tudo aqui. O primeiro deles é o crer, que vem do grego pistel. Não é só acreditar de forma superficial, esse crer, mas é confiar plenamente, depositar o teu coração, se render com tudo o que é. É esse sentido que essa palavra carrega. Por isso que eu falo, cara, é muito importante a gente ter uma boa Bíblia de estudo, um bom material complementar para entender o contexto, porque senão a leitura ela se torna rasa e você não entende nada daquilo que está querendo ser falado ali. Mas se as pessoas têm dificuldade de ler diariamente a Bíblia, elas vão estudar a profundidade do original. Você não precisa ser pastor para isso. Eu comecei a me interessar pelo original da Bíblia muito antes de ser pastor. Quando eu comprei meu primeiro iPad, em 2010, já contei essa história aqui para vocês? Já contei, né? Deixa para vou contar não. Lá onde eu trabalhava, no mês do aniversário, a gente ganhava um vale presente. Aí, eu ganhei um vale presente da época, acho que não existe mais Saraiva, né? Aí eu fui lá na Saraiva para comprar um livro, né? Eu vou comprar um livro, a livraria Saraiva. Fui lá, 2010. Olhei, não tinha nenhum livro cristão que me interessasse, nada. Aí tava lá o iPad bonitão, né? Pô, eu falei, caraca, esse aí, né? É maneiro. Eu falei, vou levar. Aí o cara chegou no caixa e perguntou pra mim, quanto tu vai pagar? Eu falei, vale presente. Aí li o restante, eu falei, parcela em 12 no cartão. O vale era de R$50 e o negócio acho que era R$1.499. Aí cheguei em casa, a pastora chegou para mim, olhou e falou assim, amor, para que tu comprou isso? Não serve para nada. Como é que tu pagou isso? Eu falei, paguei com vale presente. E tá lá. Mas quando eu descobri, eu vi que tinha Bíblia. Foi uma noite mexendo no meu iPad, e no dia seguinte eu tive que ir com ela para comprar um para ela. Tá? Me julgou, rapidinho ela se rendeu. Mas o que eu vou te falar? Quando eu peguei, eu baixei Bíblias. Cara, eu tinha uma Bíblia de estudo que dava para viajar em 3D. Eu posso falar para você, eu viajei por Israel da época de Cristo toda. Pô, 3D, meu irmão, entrava. Aí eu descobri uma Bíblia que você clica na palavra assim, ela dá o sentido original, brota na tela. Isso há anos atrás, 15 anos atrás. E até hoje ela está comigo. Não fiz nenhum curso mirabolante de aprender a falar grego e hebraico bíblico. Apesar de querer fazer um dia, de gostar, tudo aqui está com base num estudo que está ao alcance de todos. Mas as pessoas têm dificuldade de abrir a Bíblia. Vai investir no estudo? E aí o segundo verbo, que muda tudo aqui, né? Que o primeiro foi crer, o segundo é confessar, que vem do grego homologel. Por isso que eu não sei muitas vezes como é que pronuncia, né? Porque eu só leio. Eu não tenho um professor. Eu vou lá e estudo o significado da palavra, o contexto bíblico, o contexto histórico. E essa palavra aqui, ela não é apenas repetir frases decoradas, né? Quando você confessa algo que nem a gente faz a oração de confissão, né? Você confessa aí, Jesus, Senhor Jesus, aí a pessoa repete. Não, cara. Essa palavra aqui, ela traz o sentido, ela carrega consigo o sentido de assumir publicamente, de alinhar a sua vida com uma verdade, de declarar com coragem quem está no controle do seu destino. É isso que essa palavra confessar quer dizer, esse verbo. Ou seja, crer é algo interno, confessar é algo externo. Um ativa o céu dentro de você e o outro manifesta isso diante do mundo. Você está entendendo? E aí no versículo 10 ele fala, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Na cultura judaica, meu querido, a confissão pública de fé era algo fortíssimo. Dizer que Jesus era o Senhor, em grego, Kyrios Jesus, era declarar que César não era o Senhor. Você chegar e falar em grego que Jesus era o seu Senhor, era a mesma coisa que você estivesse falando, César não é o meu Senhor, César ele não é nada sobre mim. E isso poderia custar a liberdade ou até mesmo a vida daquelas pessoas. Não era algo simbólico, era algo radical. Era radical ser cristão, meu. Eu acho que ainda hoje é. Se você for cristão ao pé da letra, de verdade. Um cristão raiz. Ainda hoje, confessar Jesus como Senhor é romper com os sistemas desse mundo.
É ir contra a cultura do ego, da independência e do cada um por si. Sabe? Cada um por si. Se a fé que você tem, ela não te leva a se posicionar, talvez não seja fé, meu querido. Não quero ofender ninguém não, mas se a fé que você tem não te leva a se posicionar diante de Deus, da verdade bíblica, talvez ela não seja uma fé. Talvez ela seja só uma simpatia por Jesus. Jesus, maneiro, cara. Aquele filme que passava no final do ano, na Globo, que era Jesus Cristo Popstar, Superstar, alguma coisa assim. Meu Deus! Eu lembrei de uma piada aqui, nada a ver, vocês querem ver? Não, né? Ele quer, né? A cara dele é... Cadê o Diego? O Diego tem que estar aqui. Qual o nome do cara que monta o presépio? Sabe? Não, rapaz. Essa é boa também, mas não é não. É Armando Nascimento de Cristo. Né? Essa aí vai sem graça, mas foi legal. Confessar Cristo é dizer ao mundo: eu não pertenço mais a você. Eu pertenço a Jesus. Eu não pertenço mais às coisas que são desse sistema. Eu vivo aqui, mas eu não sou daqui. E isso muitas vezes vai custar a você amizades, oportunidades, status, até seguidores. Só que não se esqueça de uma coisa, lá em Mateus 10:32 está escrito assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tem que ter ousadia, meu irmão, para confessar Jesus nos momentos de maior dificuldade, diante das pessoas que talvez vão te julgar, vão querer a tua cabeça na bandeja, igual pegaram de João Batista. Porque Deus está levantando uma geração que não vai negociar a sua fé por aprovação. Jovens, líderes, pais, mães, influenciadores, empresários, gente comum que vai se levantar com coragem para dizer: Jesus é o meu Senhor e eu não vou me calar. Não é um evangelho de super conforto, de coisas mirabolantes e shows pirotécnicos. Não tem nada disso, não tinha isso naquela época. E eles viviam o evangelho verdadeiro, e agora parece que a gente tem que moldar o evangelho ao bel prazer das pessoas, tem que ser bonitinho, tem que ser tudo. Meu irmão, e aí aquele louvor que a gente cantou aqui, quando a luz se apagar, quando o mover passar, você ainda vai querer continuar querendo Jesus? Você fosse numa praça sem ar-condicionado, sem cadeira, ao relento, você ia continuar adorando a Jesus? Você ia continuar com o corpo de Cristo que Deus colocou com você, com a família? Não estou falando de uma placa, com os irmãos. Ou você ia falar que assim, não, aqui não tem mais conforto, eu vou para a igreja do pastor Romualdo, porque lá tem um ministério infantil gigante, tem ar-condicionado que eu tenho que botar um casaco brabo, e as cadeiras são fofinhas. É isso? É sobre isso o evangelho? Será que é sobre isso? É sobre isso? As cadeiras da Barra eram mais duras que essa, não eram? Mais espremidas, né? E a gente, quando foi líder, a gente não tinha direito nem mais de sentar nelas, né? Porque a gente sentava no chão para as pessoas poderem sentar. E a gente era feliz. A gente se alegrava porque era mais uma vida conquistada. Essa é a hora da confissão com ousadia. O tempo da fé escondida acabou, meu querido. A gente não pode mais se calar. E não é contra estruturas e contra igrejas que a gente está se levantando. É contra, sim, estruturas do mundo. Estruturas que tentam paralisar o evangelho genuíno. Chegou a hora de uma fé posicionada, visível e cheia de autoridade. A fé que não é confessada em público, ela corre o risco de ser esquecida em silêncio. Se você não tem o costume de professar Jesus diariamente na frente daqueles que convivem com você, não estou falando para você ser aquele crente espalha-roda, não, sabe? Tu chega e chegou o cara, vai todo mundo embora. Não é isso. Mas as pessoas veem em você um Jesus que é atrativo, não porque ele aceita as coisas do mundo, mas porque ele conduz as pessoas à salvação, algo que o mundo não tem. Você está entendendo? Aí no versículo 12 e 13 diz assim, pois, está acabando já, tá, gente? Faltam só mais 5 tópicos. Pois não há diferença entre o judeu e o gentio, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
E essa é uma das declarações mais poderosas e proféticas da carta aos Romanos. Porque Paulo aqui, nesse momento, ele está derrubando os muros que separavam as pessoas. Cultura, raça, passado, religião, status, ele estava derrubando tudo aqui. Sabe aquele negócio? Quebra tudo! Paulo estava quebrando tudo. Quando o nego fala, eu falo, cara, o nego fala assim, Pedro era brabo. Pedro era brabo, mais ou menos. Quem era brabo mesmo era Paulo, que chamou Pedro de fanfarrão, que metia ser bronca na carta. Que isso, pastor? Paulo chamou Pedro de fanfarrão? É, porque não está escrito desse jeito, porque não deixaram escrever. Mas chamou ele de dissimulado, só faltou dar tapa na cara e chamar ele de mulher e falar, pede para sair, né? Porque ele ficava na frente dos gentios fazendo uma posezinha, aí quando vinha os judeus, ele se esgueirava pro canto aqui, para os caras não verem que ele estava chegando nos gentios. Aí Paulo fala, pô, por que tu é dissimulado? Tu é moleque? Isso é na minha versão, tá? Mas Paulo era bravo, para chegar no Pedro e falar isso, o cara era bravo, não era não? Meu irmão, ele quebrou tudo, ele quebrou os muros que tinham. Ele está dizendo, a cruz de Cristo, ela não reconhece fronteiras humanas. O evangelho é uma porta escancarada para todo aquele que crê. Naquele tempo, os judeus e os gentios, eles viviam em tensão constante. Os judeus, eles se viam como um povo exclusivo de Deus, enquanto os gentios eram considerados de fora. Aqueles que não mereciam nada. Só que Paulo, como apóstolo dos gentios, ele vem com uma bomba de inclusão. Aí, inclusão, palavra bonita que está na moda, né? Só que não é a inclusão que o mundo quer fazer hoje. Ele fala assim, o mesmo Senhor é o Senhor de todos. Não de todos, tá? É o mesmo Senhor de todos. Olha aí, já arrumei um problema, né? Mas se não arrumar um problema, não sou eu, pô. Essa frase, ela confrontava o orgulho religioso e dava esperança aos excluídos. E assim como Jesus ele fez com a mulher samaritana, lá em João 4, com o centurião romano, lá em Mateus 8, com Zaqueu em Lucas 19, ele continua quebrando protocolos religiosos para alcançar corações sedentos. Chega de religiosidade. Chega! Eu vivo falando aqui, religião é a doença que mais mata nesse mundo. As pessoas não leem a Bíblia profundamente, leem pouco e querem usar uma capa de religiosidade para matar as outras pessoas, ou então para trazer as pessoas para um evangelho de conforto e comodidade que não existe na Bíblia. Hoje, essa verdade ela continua ecoando, todo aquele que invocar e se inclui você do jeito que está. Do jeito que está. Aquele que cresceu na igreja, mas se perdeu no meio da jornada. Aquele que acha que não tem mais volta. Aquele que falhou, caiu, pecou e se envergonhou. Aquele que está cansado da religiosidade e precisa de um real encontro com a graça. É todo aquele que invocar, não importa como você esteja. Não importa. A salvação, ela não é um mérito. Ela é resposta. Ela não é conquistada por um desempenho, mas ela é acessada por um clamor. Tiago 4,8 diz assim, cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Deus ele está soprando vida, onde havia escuridão, há um clamor sendo gerado nos becos, nas praças, nos presídios, nas clínicas, nos quartos escuros e até dentro das igrejas. Um clamor que diz, Jesus, me salva. Jesus, salva minha família, salva minha casa. E ele vai ouvir. Sabe por quê? Porque ele continua sendo o mesmo. Em 2 Pedro 3,9 diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, mas é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cara, Jesus, Deus, ele não está escolhendo quem vai se converter, quem vai salvar. Ele quer que todos. O problema é que nem todos querem. Está escrito aqui, ele quer que todos cheguem ao arrependimento. A graça de Deus, ela não tem um bloqueio geográfico, nem filtro de aparência. Onde houver um clamor sincero, haverá resposta eterna. Você tem clamado a Deus? Como é que está o teu tempo com Deus? Às vezes, eu sou muito amoroso, mas às vezes também sou agressivo, não é não, Roberto? Esse cara andou meio fujão de mim. Ai, Deus é bom, né? No domingo que eu faltei aqui, eu estava no culto na Zona Sul. O pastor Santos foi pregar lá. Aí eu tô saindo de lá, meu irmão. Tô saindo de lá. Quem é que eu vejo na motinha devagarinho, passando do lado da em frente à igreja?
Falei, para que eu vou te arrebentar agora. Não foi o que eu falei? Sai da moto que eu vou te bater. Volta aqui, rapaz, filho fujão. Cadê tu? Dei uma bronca nele, puxão de orelha. Eu falei, cara, a gente tem que caminhar junto. A gente tem que conhecer mais da palavra. Se a gente marca um churrasco, o cara enche. Se a gente marca um movimento de adoração e oração, dá para contar nos dedos. Talvez se for um evento único, a cada 3 meses vai encher. Mas se a gente botar toda semana na primeira semana dá, na segunda semana lá, na terceira em diante já começa a sumir todo mundo. As pessoas não querem ter o conhecimento, o relacionamento, a profundidade. Elas querem viver de emoção. Tem alguém que está orando por mim. É o crente 6 horas. 6 horas, né? 6 horas por mim. É o crente 6 horas. Isso é ruim pra caraca, né? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: a graça de Deus, ela não se paralisa diante de cultura, ela não paralisa diante de lugar geográfico, de aparência. Se você botar o teu coração a clamar, seja lá por você, pela tua família, você vai ver algo sendo alcançado e alterado, para a honra e glória de Deus. Experimenta pagar um preço de joelho no chão. Eu sou fruto de joelho no chão. Eu sou fruto de joelho no chão. Começou lá atrás com a minha tia-avó, depois a minha mãe, e hoje continua com a minha esposa. Ora por mim sempre. Que às vezes dá uma vontade de dar aquela desviadinha sem compromisso para pegar uns pela orelha assim, sabe? E quebrar o coco. Ainda tem essa vontade, se você não é isso? A Jéssica que faz os cortes fala, pastor, você tá falando coisa bonitona para cortar, de repente você vem com quebrar a cara de um, dá-lhe uma pescoçada, aí não dá para cortar. Mas eu sou esse. Mas é Cristo que está me conduzindo, eu sou controlado pelo Espírito Santo. Você está entendendo? Mas por quê? Porque eu boto minha vida nos pés da cruz, diariamente, porque sem isso eu vou me tornar naquele cara que nem minha esposa quer continuar casado, que nem vocês vão querer como pastor, e ninguém vai reconhecer. Você está entendendo? Versículo 14 e 15, Paulo ele fala, como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Paulo ele termina esse trecho com uma lógica divina invertida e ao mesmo tempo profundamente prática. Ele está construindo uma escada, só que de baixo para cima, mostrando o caminho da salvação passo a passo. O raciocínio é o seguinte: alguém precisa ser enviado. Essa pessoa prega. Alguém ouve. Ouvindo, crê. Crendo, invoca o Senhor. Invocando, é salvo. Essa é a cadeia da salvação. E se um único elo faltar, alguém pode deixar de ouvir e crer. Alguém pode deixar de ouvir e crer. Naquela época, a missão ainda era algo recente. O evangelho estava saindo de Jerusalém e começando a alcançar os gentios, os romanos, os gregos, os asiáticos. Só que tudo dependia de alguém que estivesse disposto a ir. Dependia de alguém que falasse, eis-me aqui, eu vou lá. Os pés dos mensageiros, eles eram literalmente os veículos de salvação. Não havia internet, não tinha rádio, não tinha live no YouTube, no Instagram, não tinha isso. O corpo dos enviados era o canal das boas novas. Paulo ele cita Isaías 52:7 para mostrar que Deus ele sempre valorizou quem se dispôs a levar a salvação até os confins da terra. Você já parou para pensar que Deus ele poderia ter usado anjos? Só que ele escolheu usar gente como eu e você. Ele podia chegar e falar para os anjos dele, desce, prega o evangelho, prega para essa raça aí e vamos ver no que dá. Ele não podia ter feito isso? Sim ou não? Mas ele escolheu contar com a gente, cara. Ele escolheu contar com cada um de nós. Sabe aquela pessoa do seu trabalho, da sua família, da sua escola, da sua rua?
ela pode estar a um convite de distância da eternidade. A um convitezinho. Você já pensou nisso? Só que para isso alguém precisa ser ousado o suficiente para falar. Alguém precisa chegar lá e falar: meu irmão, vamos ali escutar uma parada diferente? Aí, irmão, vamos ali surfar uma onda diferenciada? E essa missão, ela não é só dos pastores, dos missionários, dos evangelistas itinerantes. Ela é sua, ela é minha, ela é nossa. Aí dá até um... né? Mateus 5,14 fala assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Muitos falam que assim, eu não evangelizo, não estou mandando direta não, estou falando porque é uma dificuldade que a igreja tem. Eu não evangelizo porque eu não tenho o dom de evangelismo. Cara, não estamos falando de dom, estamos falando de uma ordem imperativa de Jesus. Ide e pregai o evangelho, fazer discípulos. Não é se você tiver o dom de evangelista, não. Ide. E o ide, aí vem. A palavra no original ali, ela não está falando para você ir, é enquanto você vai. Aonde você estiver vivendo, fazendo suas coisas, você vai pregando o evangelho e fazendo discípulos. É muito mais simples do que a gente pensa. Mas é uma obrigação daqueles que têm um relacionamento com Deus. Você tem ideia daquilo que você carrega na sua boca? Palavras que podem romper grilhões, abrir os céus e mudar destinos eternos. Está na sua boca, na ponta da tua língua, é só abrir a boca e falar. Deus está ativando vozes silenciosas, há chamados que estavam adormecidos sendo despertados nesse momento, há pés que vão começar a se mover, bocas que vão começar a se abrir, corações que vão arder. É necessário. O Espírito Santo ele está enviando, e se ele envia, ele capacita. Ele capacita. Jeremias 1,7 diz assim: não digas, sou apenas um jovem, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. O silêncio dos enviados é o eco da perdição dos que ainda não ouviram. Seja lá onde você for, cara. Deus ele vai te dar sabedoria, discernimento, para você falar do amor dele, da salvação que vem através da morte dele na cruz, da ressurreição. A gente tem que alcançar os de fora. Há um povo perdido e sedento, precisando escutar a palavra de Deus. Quem vai fazer isso? Quem vai dizer: eis-me aqui, Senhor? Como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Essa frase ela não é só poética, ela é profética e carregada de significado histórico. Paulo está citando Isaías 52,7 aqui, onde a imagem é de um mensageiro que corre, talvez por vales desertos, campos de batalha, para anunciar uma grande vitória ao povo. Esse é o cenário dessa citação. No mundo antigo não havia notificação, rádios, redes sociais. A única forma de saber o resultado de uma guerra era esperar pelo mensageiro, era esperar que o cara chegasse com a mensagem do que aconteceu na guerra. Às vezes exércitos inteiros sim entravam em batalha e eles deixavam o mensageiro do exército rival vivo para ele carregar a derrota ou a vitória. Vocês sabiam disso? Quando o mensageiro ele surgia no horizonte, mesmo exausto, sujo, de poeira, com os pés feridos, ele era recebido com honra. Porque o que ele carregava nos lábios era mais bonito do que a aparência externa. Era vida, era paz, era salvação. E talvez hoje você se sinta cansado, desprezado, sem visibilidade, ou até invisível no meio da multidão. Só que cada vez que você decide falar de Jesus, mesmo com medo, mesmo em meio à luta, o céu ele te olha com admiração. 2 Coríntios 5,20 fala o seguinte: vocês são embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Seus pés podem não estar nos holofotes da terra, mas eles estão ungidos pelo céu. Você carrega notícia que muda eternidades. Vocês já pensaram nisso?
Vocês carregam uma notícia que muda eternidades. Está nas nossas mãos. Cada encontro, cada pessoa que a gente conversa, a gente pode mudar a eternidade daquela pessoa. Há uma unção específica sobre aqueles que dizem sim ao ID. Os seus pés estão sendo renovados, seu cansaço está sendo transformado em combustível espiritual. E Deus está dizendo, vai porque eu já te ungi para anunciar. Não espere estar pronto, perfeito. Vá com aquilo que você tem. E o céu, ele vai completar com aquilo que você precisa. Somente tenha fé. Mateus 28:20 diz assim, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mesmo que o caminho seja duro, os pés que anunciam o reino sempre caminham com beleza eterna aos olhos de Deus. E para acabar, depois que Paulo ele revelou nesse texto uma coisa, fica muito clara para nós: o evangelho não é sobre performance, é sobre proclamação. Não se trata de quem é mais eloquente, ou mais teólogo, ou mais seguido nas redes sociais, não tem nada a ver com isso. Se trata de quem está disposto a abrir a boca e o coração para anunciar que Jesus é o Senhor. Ele começou dizendo, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Essa é a alma da missão. Desejo e oração. Paulo, ele não está escrevendo um texto frio, ele estava rasgando o peito com lágrimas nos olhos por uma geração que ainda não conhecia a graça. E agora? Essa mesma chama está sendo transferida para você e para mim. Essa mesma chama que estava sobre Paulo, ela está sendo transferida ainda hoje. O chamado é urgente. O tempo é agora. Existem pessoas que estão na fila da eternidade esperando alguém obedecer o envio. Vocês já pensaram nisso? Tem pessoas lá esperando. E aí quando eu falo lá, cara, você que tem preguiça de ler, pega as novelinhas que tem do Movido pela Eternidade no YouTube. Quem já viu? Não viu não? Misericórdia. Ninguém viu aqui? Não tá ruim a internet aí? E aí não pega, né? Misericórdia, senão eu botava. O céu ele já preparou o campo. Mas Deus ele está procurando os mensageiros. E cada um que está aqui dentro pode ser um desses. Você pode ser a resposta de oração de alguém. Sabia disso? Você pode vir com uma palavra que é a resposta de oração de alguém. Você pode ser o som da esperança no meio do caos de um coração. E o que você tem feito com relação a isso? E hoje o Espírito Santo está aqui perguntando, você vai? Você vai? Vai para a escola, vai para o trabalho, vai para o condomínio, para a praça, para o inbox, para o grupo do WhatsApp, para onde for, meu querido. Vai com coragem, com fé, com as boas novas nos lábios. É tempo de ir. Isaías 6:8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Baixa a cabeça, fecha os teus olhos, fica de pé. Igreja, faça hoje a sua resposta. Há um povo que precisa ouvir do amor de Cristo. Mas como ouvirão se não tem quem pregue? Se você sente que o Senhor está te chamando para viver com propósito, se você quer ser um mensageiro, alguém que leva a salvação com ousadia, não estou falando de ser pastor, cara. Eu estou falando de ser cristão, aqueles que amam vidas. Se o seu coração está queimando e você diz, eis-me aqui,
Então esse é o momento de você se posicionar, não apenas com palavras, mas com entrega de coração. E se você sabe que é com você essa palavra, se você sabe que Deus ele gritou o teu nome, Ele falou contigo, se isso arde no teu coração, levanta a tua mão e grita comigo: Senhor, unge os meus pés e a minha boca, usa a minha vida para anunciar as boas novas, coloca mais amor no meu coração e me dá ousadia, em nome de Jesus. Lembre-se de uma coisa: o mundo ele pode tentar calar a sua voz, só que quando o céu te envia, até o inferno respeita o som dos teus passos, meu querido. Que o Espírito Santo levante no nosso meio aqueles que vão alcançar uma multidão para o reino dos céus, aqueles que vão ter ousadia o suficiente para falar com sabedoria, muitas vezes até com conhecimento acadêmico, para alcançar corações daqueles que são intelectuais e têm dificuldade de se render ao evangelho genuíno, aqueles que vão ter palavras vivas saindo da própria boca de Deus para quebrar grilhões, libertar cativos, restaurar famílias, relacionamentos. Senhor, levanta no nosso meio aqueles que têm sede de Ti e buscam viver para Ti. E se você se coloca diante de Deus, disponível para viver essa obra, você concorda com isso? Aplauda Jesus de todo o teu coração, aplauda Ele e faça um propósito somente com Ele, não é comigo, não é com a igreja. Senhor, eu quero viver o Teu sobrenatural, eu quero viver as obras que estão escritas na Tua palavra, eu quero que os Teus milagres, os Teus sinais, eles caminhem comigo durante a minha caminhada e eu possa ver o Teu nome ser exaltado através da minha vida, dos meus lábios, que as pessoas reconheçam o Teu senhorio através das minhas atitudes. Me capacita, Senhor, me capacita, em nome de Jesus, amém.